Falar hoje também o significado da intolerância. Para lidar com pessoas intolerantes, você já viu uma situação em que alguém foi agressivo com o outro por causa de uma opinião diferente? Ou então você já se sentiu hostilizado por pensar diferente, por agir diferente? Esses são exemplos de casos de intolerância. Em uma sociedade tão polarizada, falar sobre isso é importantíssimo. Tendo em vista nesse artigo, nós iremos falar sobre a definição de tolerância. Discutir como lidar com alguém intolerante. Intolerância, segundo o dicionário, vamos começar falando sobre a definição de tolerância que encontramos no dicionário. É um substantivo feminino de origem latina, intolerantia, entre o seu significado, vemos característica do que é intolerante ou repugnância, ausência de tolerância ou falta de compreensão, atitude odiosa e agressiva, impossibilidade corporal para suportar certas substâncias, medicina. Em relação ao sinônimo dela, podemos citar incomplacência e intransigência. Infelizmente, de pessoas que carregam esse tipo de comportamento, o mundo está cheio. Bom seria cada vez mais a gente visasse demonstrações contrárias, como, por exemplo, a tolerância. O que é intolerância? Vamos pensar no significado mais geral do termo. Fazemos isso que você entenda no significado também compreenda como uma pessoa intolerante age. Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de respeito em relação às diferenças e crenças, opiniões dos demais. Em um sentido político e social, é a ausência de disposição para aceitar as pessoas como ponto de vista diferente. Atitude intolerante. Nesse contexto, a intolerância de alguém pode ser expressa como atitude, sendo ela mesma negativa ou hostil, unida a uma segunda ação ou não. Ademais, temos em vista ambientes ou mais sérios ocultos. Ser intolerante é possível mesmo que você discorde de forma pacífica. Assim, sendo a emoção um fator primário que diferencia o termo desse post da discordância respeitosa ou não. É importante dizer que, ainda que essa atitude pode ser baseada em algum tipo de preconceito, dessa forma pode estar associada a alguma forma de discriminação, sendo ela explícita ou não. Formas comuns de intolerância incluem ações discriminatórias de controle social, por exemplo, o racismo, o sexismo, o antissemitismo, a homofobia e intolerância religiosa. Ademais, vale dizer que as formas de intolerância descritas acima não são algumas, ou seja, há muitas outras que merecem nossa atenção, inclusive uma pessoa intolerante pode agir de maneira grosseira a respeito de qualquer coisa. No tópico seguinte, vamos falar um pouco sobre as características desse tipo de indivíduo. Atitudes comuns de uma pessoa intolerante, fanatismo. Essas pessoas têm muita intolerância quando elas defendem suas crenças e posturas, seja na questão política, religiosa, espiritual ou em relação às suas convicções particulares. Alguém assim é incapaz de falar e sem adotar pensamento extremista. Além disso, acha que sua opinião é mais importante e verdadeira que a dos outros. Não é à toa que vemos tantos casos de crime cometido por pessoas fanáticas de algum modo. Rigidez psicológica. Pessoas intolerantes, como dissemos, rejeitam o que é diferente, ou seja, elas são rígidas em sua psicologia e pensamento. Dessa forma, eles têm dificuldade em aceitar que as outras pessoas tenham diferentes visões e filosofias. Com isso, elas se afastam no diferente. Segue rotinas rígidas. As pessoas intolerantes não gostam de nada inesperado ou espontâneo. Afinal, elas se agarram ao hábito, sendo que apenas o que já lhes seja conhecido lhe oferece segurança e tranquilidade. Caso contrário, essas pessoas se desequilibram e se estressam de forma fácil. Relações sociais difíceis. Como resultado de falta de empatia, o intolerante pode ter muitos problemas sociais. Afinal, ele se sente obrigado a dominar, corrigir e impor seu ponto de vista. Com isso, as relações se tornam difíceis e penosas. Ciúmes e inveja. O sentimento de intolerância não deixa espaço para aceitação e felicidade pelo sucesso do outro. Ainda mais se o outro apresentar divergência de opiniões. Afinal, como falamos, o intolerante vê o outro como alguém inferior. Além disso, conquistas do outro parecem causar mal-estar e ansiedade. A pessoa chega a considerar o mundo um lugar injusto. 4 dicas com como lidar com pessoas intolerantes. Durante toda a nossa vida, nós teremos que lidar com pessoas. Por esse motivo, é dispensável aprender a lidar com elas. Pensando nisso, estamos 4 dicas que podem te ajudar nessa situação. Saiba se retirar. Você se lembra que nós dissemos que as pessoas intolerantes têm relacionamento difícil? De forma geral, elas acabam por criar situações com conflitos. Assim, consequências, muitas vezes não há qualquer probabilidade de seguir em frente com um relacionamento mais profundo. Nessas situações, as pessoas costumam se tornar ofensivas, agressivas e perigosas. Assim, é muito importante você não aceitar esse tipo de relação. Dessa forma, você deve retirar desse convívio, conversa ou situação. Porém, é importante que a retirada seja feita de modo a não agravar a situação, ou seja,
você deve fazê-la com delicadeza e elegância. Tendo isso em vista, você não consegue posicionar e dar um basta nisso. Procure ajuda, afinal pode ser algum bloqueio pessoal, razão de querer continuar em um relacionamento ruim. Saiba qual é o seu limite. Conviver com alguém assim exige que você conheça quem é essa pessoa, mas também quais são os seus próprios limites. Isso é importante porque você precisa entender até onde você consegue aceitar sem que isso te prejudique. Nesse sentido, a ajuda de um psicólogo psicanalista pode ser bastante útil para o seu autoconhecimento. Dessa forma, seja sincero contigo e não force a aceitar quem não vai te fazer bem. Lembra que dissemos que você não deve ficar em situações perigosas? Seja compreensível. Sabe que aquele ditado de que devemos devolver o ódio com amor? Por mais difícil que seja isso, tente de ser compreensível e busque entender que talvez a pessoa difícil pode estar passando por problemas, ou ainda ela pode ser assim por consequência de traumas não tratados, por exemplo. Assim, as atitudes e a postura dessa pessoa pode ser reflexo de problemas e traumas. É importante respeitar e compreender essas situações, porém isso não quer dizer que você deve concordar com o comportamento delas. Respeita ou resista aos confrontos. As pessoas intolerantes sentem prazer em provocar os outros. Evita ao máximo desenvolver discussões com essas pessoas. Embora seja muito difícil, é preciso tomar cuidado com a maneira que você fala ou se posiciona. Não deixe achar que você está intimidado ou que quer discutir. Essa pessoa te intimidar te coloca como inferior. Não permita que essa pessoa se sinta que pode fazer isso. A intolerância é mais fácil olhar os defeitos dos outros, não é? Dessa forma, é mais fácil recorrer à intolerância do mundo do que em si mesmo. Assim, pessoas têm reclamado de você e de sua postura. Bom se questionar. Talvez você tenha mesmo isso intolerante em alguns momentos. Se for o caso, melhor saber que agiu errado logo para modificar comportamentos. Sua procura por autoconhecimento irá ajudar a reconhecer comportamentos padrões e vão te ajudar a evitar novos episódios de comportamento que você não quer mais ver. Portanto, essa é uma decisão que vai te ajudar a evoluir. Se você quer saber sobre intolerância, traços psicológicos, como esses fatores associados aos nossos comportamentos, né, prejudica a nossa vida. Então, o intolerante, ele não compreende o outro, ele só quer compreender a opinião dele, né? Ele não tem empatia, ele acha que ele é o que é certo e os outros só falam mentira. Ele é dominador, né? Ele quer só a opinião dele. Ele quer que a opinião dele seja a verdadeira e a dos outros falsa. Intolerante, então, ele é intolerante em qualquer situação, né? Ele acha que só ele fala a verdade e os outros não. Isso é intolerância.